aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mateus 7, 21. Olá, irmã, olá, irmão. Hoje nós temos como fonte de reflexão da nossa liturgia um belo texto de Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 29. Trata-se do encerramento do discurso das bem-aventuranças, o sermão das bem-aventuranças, também chamado de sermão da montanha, que começa lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, perpassa todo o capítulo 6 e encerra no capítulo 7. Nós já falamos em outra ocasião aqui que esse discurso, ele trata da identidade cristã. Qual que é a face, qual que é o rosto, qual que é a identidade do cristão em confronto com a identidade do judaísmo, uma vez que o cristianismo, ou melhor, o grupo dos nazarenos, antes inserido no contexto judaico, agora estava se separando, né, do judaísmo formativo, lá no primeiro século, por volta do ano 80 depois de Cristo. O texto de hoje é o encerramento do discurso. E no encerramento do discurso aparece uma expressão muito cara à igreja, mas também de muito difícil interpretação, que é a chamada vontade de Deus. Por muito tempo nós compreendemos a vontade de Deus como algo pronto, acabado, já escrito num livro da vida, desde como nós nasceríamos até como nós morreríamos. E no intercurso, nesse ato entre nascimento e morte, tudo era justificado como vontade de Deus. A pessoa desenvolvia uma doença, a gente dizia, é vontade de Deus, tem que carregar a sua cruz. A pessoa fazia uma escolha errada, por exemplo, em relação ao matrimônio, a gente falava, tem que carregar a cruz, é a vontade de Deus. Se uma pessoa pensava, por exemplo, numa vocação religiosa, normalmente se dizia, tem que discernir a vontade de Deus. Como se Deus tivesse uma vontade prévia, já pré-estabelecida para cada um, como se cada um já estivesse predestinado a fazer e a viver certas coisas. O texto de hoje é muito esclarecedor em relação à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus segundo Mateus? Segundo Mateus, a vontade de Deus é que a gente leve uma vida íntegra e coerente, sem divisões, sem rachaduras, sem abismos entre o que nós cremos e o que nós vivemos. Nós temos dito a exaustão que a vida cristã, ela tem uma exigência ética, que a fé cristã tem uma exigência ética, que a fé e a vida não podem ser separadas. Baseada em que eu posso afirmar que a vontade de Deus é uma vida coerente, onde cada um de nós, cristãos, vivemos em plena unidade, sem viver estraçalhado numa vida dúbia, né? Numa vida dupla, professando uma fé na liturgia, no discurso, e outro modo de viver que não condiz com a fé. Mateus diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Ora, em seguida Mateus fala, muitos dirão, Senhor, nós profetizamos em seu nome, nós expulsamos demônio, nós fizemos tanta coisa. E essas pessoas vão ouvir, né, de Deus a seguinte frase, não vos conheço. No entanto, aquele que vive coerentemente com a sua fé, nem sempre precisa dizer, Senhor, fiz em seu nome. Mas tudo que ele fez, fez de forma coerente, fez de forma uniforme, encaixada, ajustada à sua fé.
Aos primeiros, aqueles que viveram de forma incoerente, que fizeram uma coisa, mas que o que fizeram não foi coerente com o que viveram, às vezes fizeram para se apresentar diante do público, fizeram para parecer santos e inocentes, fizeram só por aparência, mas no seu interior isso não era algo concreto, consolidado. A esses, Deus vai dizer, não fizeram a minha vontade, porque foram incoerentes. Aos outros, no entanto, que vivem profundamente aquilo que professaram, né? Nem vai ser preciso, esses não vão nem precisar cobrar a Deus, nós fizemos em seu nome. Não, a esses Deus dirá, que bom que vocês fizeram isso em meu nome, a vida de vocês corresponde de fato ao que vocês creem. Ora, Mateus termina o discurso com aquela bela comparação da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia. Aquele que vive coerentemente a sua fé, que escuta a palavra de Deus e deixa-se impregnar por essa palavra, cultivando uma identidade cristã fomentada pela fé, pelo evangelho, pela boa nova, esse é como uma casa que construiu, uma pessoa que construiu sua vida sobre a rocha, como uma casa construída sobre a rocha. Vem chuva, vem vento, vem tempestade, vem enchente, mas essa casa fica firme. No entanto, aqueles que viveram divididos, com uma vida dupla, com uma vida de hipocrisia, com uma vida de incoerência, professando uma coisa e vivendo outra e fazendo outra, às vezes fazendo até em nome de Deus, perversões em nome de Deus, em nome do sagrado. A esses, Jesus compara, Mateus compara, né? Coloca Jesus comparando com uma casa construída sobre a areia. Vem o vento, vem a chuva, vem as intempéries da vida, porque toda vida é cheia de tribulação, de angústias, esses vão ter sua casa destruída, não por castigo divino, mas porque uma vida assim não subsiste, uma vida assim não se sustenta, ninguém aguenta viver dividido assim a vida inteira. Como bem afirmou o Vaticano II, a maior instância de julgamento nossa será a nossa consciência, e não é possível viver a fé cristã senão vivendo coerentemente com a nossa consciência, encaixando a fé e a vida de forma que as duas sejam uma coisa só, porque não é possível de fato, segundo a boa nova de Jesus, separá-las. É nesse sentido que vai a liturgia de hoje, nos convidando à autenticidade, a uma vida plena em Cristo, sem hipocrisias. É isso que é a vontade de Deus, viver de forma plena e inteira, poder olhar nos olhos um do outro e a gente dizer, vivi da melhor forma possível, assumi, encarnei o Evangelho da melhor forma, me esforcei para que ele se concretizasse na minha vida. Um abraço para você e até a próxima!